A paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia. Aqui é o pastor Eliseu Ruas, nascido na cidade de Jequitinhonha, Minas Gerais, e atualmente morando aqui há muitos anos em Belo Horizonte. Eu quero ler uma passagem da Palavra de Deus e aproveitar esse momento aqui de meditação. Hoje é dia 16 de janeiro de 2026. E nesse momento aqui de meditação da palavra, eu gosto muito dessa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Vamos meditar um pouco nisso aqui, porque tem palavras aqui que a gente deve entendê-las. Por que Paulo está usando essas palavras? Primeiro ele usa aqui a palavra, o verbo libertar. Ele nos libertou. Bom, a gente só pode libertar uma pessoa que está presa. Concorda comigo? Você não vai libertar uma pessoa que já está livre, né? Então, mas essa liberdade que Paulo está falando aqui, qual a liberdade? A liberdade espiritual. A gente sabe que o povo gentil, né? Isso aqui é a cidade de Colossos, o povo, os colossenses, era do mundo gentil. Então, o mundo gentil ali Deus não tinha uma aliança com eles. Deus fez uma aliança, nós sabemos que Deus fez uma aliança com o povo de Israel, que é a antiga aliança, mas ali não estava ali o povo gentil incluído nessa aliança. E Deus não fechou a porta para o povo gentil, digamos assim, mas a aliança foi feita com o povo de Israel. E Deus sempre deixou uma janela, digamos, aberta, assim, quem quisesse entrar na aliança, né? Era necessário a pessoa fazer alguns rituais e seguir aqueles rituais que estava na lei de Moisés lá, na lei de Deus ao povo de Israel. Então Paulo ele vai falar para esse povo aqui: ele nos libertou do império das trevas. Libertou de quê? Do império. O império não era fácil você se libertar do império. A gente está dizendo aqui que Paulo está falando do império, que era algo, irmão, poderoso, né? E o que isso traz para nós hoje, por exemplo? Eu não sei como é que foi a sua vida passada, se você já está na igreja ou se você não está. Eu sei que eu estava desse mundo de pecado. Paulo está falando aqui de uma libertação espiritual. E hoje eu entendo claramente que eu não podia sair desse mundo se não fosse a obra de Cristo na minha vida, a obra de Deus na minha vida através de Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas, nos tirou das garras do inimigo, de Satanás, né? Que era essa pessoa que dominava sobre a nossa vida, que nos escravizava no pecado, e Deus foi lá e nos libertou disso. E Paulo vai usar a segunda palavra, que é a palavra transportou. Ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Transportar, logicamente, Paulo está usando essa palavra aqui para alguém que não podia se locomover. Ela não podia sair daquela situação ali, né, de prisão espiritual por si só. Não existe isso. A pessoa que está escrava no pecado, queridos, ela está escrava, ela está presa, primeiramente pela escravidão do pecado, segundo pela algema do inimigo, de Satanás, e também, né, pelas algemas desse mundo pecaminoso. Então a pessoa está ali com 3 algemas poderosíssimas. E se não for Deus para fazer a obra de libertação, né, de transportar essa pessoa, tirar essa pessoa das garras do inimigo, ela não pode sair sozinha. Né? É por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, porque Paulo vai dizer que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Amém? E Paulo está dizendo exatamente isso aqui para esse povo, que a palavra de Deus os alcançou, a graça de Deus os alcançou, e agora eles estavam salvos. Agora é uma igreja. Paulo estava escrevendo para eles. Amém? E Paulo vai falar mais, onde temos o que é? A redenção e a remissão dos pecados. Muita gente lê isso na Bíblia e não sabe o que significa. A palavra redenção significa resgate. Peraí, como assim resgatou? Estavam sequestrados? Estavam sequestrados, né? Eles viviam ali na escravidão, num cativeiro.
Paulo estava chamando esse cativeiro de império das trevas. Então precisava realmente um resgate poderoso. Chegar e arrancá-los dessa situação. Imagina, por exemplo, aqui uma pessoa que está sequestrada dentro de um quarto, num cativeiro, e de repente chega a polícia lá, aquele aparato policial, e mete o pé na porta lá e arranca aquela pessoa lá de dentro. Que coisa maravilhosa, o sentimento daquela pessoa, né? Como é que vai ficar o coração dela naquele momento que a polícia chega e arrebenta. E foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez. Ele chegou e meteu o pé na porta desse império e falou: essa alma me pertence. E resgatou essa alma e trouxe para o reino do filho do seu filho, o reino do filho amado. Amém? E Paulo também vai usar a palavra remissão. O que significa a palavra remissão? Perdão dos pecados. Amém? Então, Deus nos tirou desse império das trevas, nos libertou desse império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, nos resgatou e nos perdoou os pecados. Ou seja, nos resgatou daquela vida de pecado que nós vivíamos, né? A gente era escravo do pecado, meu irmão. Então aí, Deus fez essa obra na sua vida. Mas nós sabemos que tem muita gente ainda que a graça de Deus precisa alcançá-lo. Né? A graça de Deus precisa alcançar a vida dessa pessoa. Olha, eu acredito que tem muitas pessoas, por exemplo, que virou esse ano, irmãos, com desejo no coração, falar assim: eu não vou beber mais, vai ser a última vez que eu bebo. Eu já fiz muito isso. Eu já tentei fazer isso, mas não conseguia. Né? Aí, porque depois da virada de anos, vem uma outra festa que nós sabemos qual é, né? Tem a festa do carnaval. Aí a pessoa até ficava um tempo sem beber, 2 meses sem beber, mas chegava na festa do carnaval, ela não aguentava. A carne pedia e ela ia e se dobrava diante do desejo da carne. Isso é escravidão. Mas quando Deus ele faz a obra de libertação, ele faz de uma vez por todas, e nós agradecemos a Deus por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava falando de liberdade de dentro de uma prisão. Que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado com a carta de Colossenses, porque ela é uma carta de 4 capítulos, 95 versículos, mas que fala muito da pessoa de Cristo e da sua obra. Que Deus possa abençoar a sua vida aí, meu irmão, e fazer a obra dele na sua vida. Amém? Deus te abençoe, te dê uma semana, um final de semana de vitória aí, e uma vida, um ano de vitória na sua vida. Amém? Que o ano 2026 seja um ano de libertação na sua vida. Que Deus possa te libertar de algumas coisas que ainda está te amarrando, te impedindo de crescer na obra de Cristo, né, no relacionamento com Deus. Que Deus possa te libertar em nome de Cristo Jesus. Amém? Essa é a minha palavra para a sua vida aí. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.